Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos e amigos. Eu quero falar um pouquinho sobre o momento que nós vivemos, um momento de grandes dificuldades, de crise, não somente aqui, mas em muitos países. E eu escolhi para a nossa meditação o Salmo de número 46. Esse Salmo ele fala sobre, ele é pertinente ao momento que nós estamos vivendo. Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro, bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde de antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações efetuou na terra. Ele põe termo às guerras até ao confim do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. Vivendo então, amados irmãos, no mundo em crise, num momento difícil, eu gostaria de lembrar algumas coisas que se passou no século XX, algum retrato do que nós estamos vivendo hoje. No século XX foi o século do otimismo, da autonomia. Pensava-se que o mundo melhoraria e que evoluiria até o tempo ao qual teria a natureza sob o controle da humanidade, controle da sociedade. Em perfeita ordem, um mundo em paz. Essa era a ideia do século XX de toda a humanidade. Todavia, há milhares de anos atrás, o quadro que o salmista, aí que nós acabamos de ler, pintava, não dava lugar a esta presunção, arrogância e petulância do homem, que quis transformar a terra num jardim do Éden, mas um jardim do Éden sem Deus. Só o homem dominando a natureza, dominando todos e controlando tudo, mas ausência do sagrado. Primeiro, irmãos, a natureza em desordem que nós vemos nesse salmo e percebemos acontecendo conosco. O versículo 2 e 3, portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e expulsem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Versículo 2 e 3. Nós aqui verificamos que a cada dia a natureza perece e ela está menos controlada. Desordem ecológica, fenômenos naturais, anteriormente nunca visto, tem deixado o mundo em triste expectativa. É o que nós vemos. Versículo 2 e 3, eles confirmam para nós. Um outro aspecto nesse salmo, uma sociedade destrutiva, se destruindo com as suas próprias mãos. A sociedade não parece estar se estruturando em função de um todo, não é? Mas é o egoísmo, a indiferença das pessoas, o individualismo crescem desde as pequenas nações do primeiro mundo até as menores nações, chamado terceiro mundo. Isso a gente vê no versículo 6. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. É o que nós vemos aqui no versículo 6 do Salmo 46. Um outro aspecto também, o mundo em guerra. Mas, pastor, a gente não está vendo guerra. Tem pontualmente guerra. Que a guerra que eu percebo e a gente vê nesse salmo é um conflito, segregação, ódio. A luta, às vezes, começa com vizinhos, entre parentes, colegas de trabalho. E isto são apenas reflexo desse espírito de guerra que tem dentro da sociedade. É uma verdade.
E aí nós observamos muito bem esclarecido esse aspecto nesse salmo. Aí eu digo para os irmãos, como enfrentar esse estado de coisas, que eu acabei de relatar alguns pontos bem assim, numa reflexão. Né? A gente está gravando e não tem que ficar muito tempo aqui, até pelo problema dos nossos aparelhos que não são profissionais. Como enfrentar esse estado de coisas que estão acontecendo? Né? Abrigar-se em Deus. Versículo 1, versículo 7, versículo 11. Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 8. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Aí, irmãos, nesses versículos nós vejamos um contraste, né? Sobre esse refúgio, enquanto a população, a humanidade quer se refugiar no seu poder, no seu dinheiro, na sua força, é um contraditório. O Salmo, ele diz que nós precisamos abrigar-se em Deus. Refúgio está no Senhor, o nosso socorro está no Senhor. Um outro aspecto também, irmãos, está no versículo 4 e 5. Por Deus, colocar Deus no centro das nossas vidas. Só podemos ter alegria no mundo de perspectiva negativa se confiarmos no Senhor e que Ele está conosco e Ele é o nosso refúgio. Versículo 4 e 5 diz assim: há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde amanhã. Deus estará sempre ajudando, né? Deus no centro da nossa vida, independente da circunstância. Vejamos também um outro aspecto. Saber que Deus é soberano é uma realidade. Quando Deus está no controle do indivíduo, tem dentro da sua alma, do seu interior, a soberania de Deus. Independente do nosso rumo, nós confiamos em Deus. Ele é soberano nas nossas vidas. Versículo 6 diz assim: bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Independente de tudo isso, Deus no centro da nossa vida, a soberania de Deus, Ele controla a natureza. Versículo 9, Ele põe termos à guerra até ao confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Este é o nosso Deus que tem controle sobre a sua criação, sobre a natureza. E um outro aspecto, e por último, irmãos, eu diria, aquietai-vos e descansa em Deus. Só o Senhor pode dar a nós essa paz que o mundo não dá. E eu encerro com o versículo de número 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Concluindo, irmãos, o tempo da tribulação é tempo precioso. Creio. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. 2 versículos que eu termino toda a minha ideia, meu raciocínio nessa minha palavra. Capítulo 1 de Tiago, versículo 2, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria se passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejam perfeitos e íntegros e nada deficiente. Tempo de tribulação, de alguma forma, para aqueles que têm Deus no centro dele, é tempo de crescer, é tempo precioso também. Deus abençoe a todos. Amém.